E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, essa é a nossa aula do curso de eletrocardiograma. Hoje a gente vai falar sobre bloqueios de ramo. Gente, nessa aula nós vamos revisar então bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, o atraso final de condução, o distúrbio de condução intraventricular, os bloqueios divisionais, que é o bloqueio anterior superior esquerdo e o bloqueio posterior inferior esquerdo. Vamos lá, gente. Bloqueio de ramo. Lembra da nossa figura do sistema de condução? Nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixe de His, ramo, direito e esquerdo, tá bom? Então, tem várias causas. Pode variar desde o paciente com doença estrutural, com o paciente com doença aterosclerótica, doença de Chagas, cardiopatia hipertensiva, até os pacientes com sobrecargas agudas ou crônicas, terminando em pacientes, às vezes, rígidos, que têm alguma alteração nos ramos, que pode ser uma alteração funcional, tá bom? O ramo direito, gente, se ele tiver um bloqueio que era antigamente chamado de bloqueio de ramo incompleto, virou agora atraso final de condução. Qual que é a diferença? Vou falar mais para frente, mas é a duração. Se o QRS alargar, fizer mais do que 120 milissegundos, que é a duração do QRS normal, ele tem bloqueio de ramo. Se for menos do que isso, ele vai ter no ramo direito um atraso final. E no ramo esquerdo, vai ter o distúrbio da condução intraventricular, se for um QRS estreito, e o bloqueio de ramo esquerdo propriamente dito se for um bloqueio largo, tá bom? Se é um QRS largo. Se bloquear só alguma das divisões do ramo esquerdo, a gente vai ter os M-bloqueios ou bloqueios divisionais. A gente vai falar no finalzinho da aula. Começando pelo ramo direito, gente. O QRS, então, obrigatoriamente tem que ser alargado, tá? E a gente vai ter essa morfologia aqui. Você vai ter o padrão de RS, R' em V1 e o padrão de RS com esse S maior em V6, tá bom? Isso porque o lado direito do coração, como tem um ramo direito bloqueado, vai demorar um pouquinho mais para despolarizar. Então, o lado de V1, que é o lado que vê o lado direito, ele vê um pouquinho da direita mais no final do complexo QRS. E V6, como é o contrário, vai ver essa parte final do complexo QRS, que é do lado direito, um pouquinho mais negativo, um pouquinho mais aumentado, né? E aí, por consequência, a gente tem uma alteração da repolarização do ventrículo. Então, a onda T, geralmente ela inverte e na posição comumente contrária à direção do QRS, nos casos dos bloqueios. Então, em V1, você vê que o QRS ficou mais positivo, a onda T ela inverteu, tá certo? Então, aqui a gente tem um exemplo, a gente olha V1. V1 tem como padrão RSR', um R' grande, a gente tem uma onda S grande, V5 e V6, e aqui, ó, V1 a onda T inverteu, tá bom? Lembrar que, ó, D1 e a VL está muito perto de V5 e V6, então você vê o mesmo padrão. A VR está mais perto de V1, está mais para a direita, então você vê o mesmo padrão nele também. E aqui, gente, a gente tem um elétron. Você vê que tem um ritmo regular, tendendo até a taquicardia, né? Tem menos do que 150 milímetros entre esse intervalo. E como que a gente vai ver? QRS em V1, RSR', padrão de bloqueio de ramo direito. O QRS, ele é largo e tem mais do que 3 quadradinhos, tá bom? Outro exemplo, mesma coisa, QRS largo, RSR', a onda S mais empastada aqui, ó, D1, AV, L, aqui tem até uma extracístole, deixa ela quietinha, a gente vai falar dela depois. D1 AVL com essa onda S mais aumentada, isso é o padrão de bloqueio de ramo direito. Então, tá aí pra gente fixar. Atraso final de condução. Gente, grava assim. Atraso final de condução, ele tem a mesma cara do bloqueio de ramo direito, mas o QRS é estreito. Então, são os mesmos achados, só que a diferença é que o QRS é estreitinho. Então, as alterações elas vão ser menos pronunciadas. Não vai ser uma R tão grande, não vai ser uma S tão profunda. O QRS ele tem menos do que 120, mas tem essa morfologia. O QRS normal não é para ser assim em V1. É para ser RS, não é para ter R'. Então, formou um R', atraso final. Alargou o QRS, bloqueio de ramo direito. Gente, e o bloqueio de ramo esquerdo, então? Como que funciona? É basicamente o contrário do lado direito, tá bom? A gente vai ver aqui ó, em V6, que são uma derivações que pegam melhor o lado esquerdo do coração, tá aqui, ó. Nesse em V6, a gente vai ter um alargamento do QRS, vai ser maior do que 120 milissegundos, que é 3 quadradinhos, e ele vai ser uma R grande, com esse padrão de meseta, né, de uma R entalhada no topo, tá bom? O V1 fica ainda mais negativo do que ele já é, tá certo? Bom, a gente falou dos 120 milissegundos, mas a Sociedade Brasileira, na sua diretriz,
falou que começa a ter mais repercussão com 130 em mulheres e 140 em homens, mas o diagnóstico continua sendo 120, tá bom? O eixo, do mesmo jeito, pode desviar um pouquinho para a esquerda, tá? E a gente vai ter uma depressão do segmento ST e uma inversão da onda T, que é oposta à direção do QRS. Então, se o QRS fica mais positivo, a onda T fica negativa. Se o QRS fica mais negativo, a onda T fica mais positiva, tá bom? Então, gente, aqui um outro traçado, ó. Um ritmo irregular, que tem onda P, tem QRS, olha o QRS, é largo. Então, tem bloqueio de ramo esquerdo. Vamos ver se é direito ou se... Tem bloqueio de ramo, vamos ver se é direito ou esquerdo. V1 está positivo? Não, então não é direito. V6 está positivo? Tá, então é ramo esquerdo. Então, você vê uma R pastada com padrão de meseta, com uma S profunda em V1, V2. Isso é o padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Então, aqui no zoom. E aqui, gente, vamos fazer uma questão de bloqueio de ramo? Ah, bloqueio de ramo não cai? Cai pouco, mas cai. Homem, 68 anos de idade, tem insuficiência cardíaca, com fração de ejeção de 36%, ou seja, fração de ejeção reduzida. Está em enalapril, furosemida, carvedilol, espironolactona. Então está com a terapia de insuficiência cardíaca quase que totalmente otimizada. Durante os últimos meses, persiste com dispneia apenas para os grandes esforços, ou seja, uma classe funcional melhor, né? E procura o pronto atendimento porque há 7 dias apresentou piora da dispneia, ou seja, ele estava vindo bem e piorou. Atualmente está em repouso. Tem uma tosse seca, uma febre baixa, ou seja, será que está descompensando a insuficiência cardíaca por um quadro infeccioso? No exame clínico, está em regular estado geral, quociente orientado, uma frequência de 88, uma PA de 9/6 mais limítrofe, saturando 89% em ar ambiente. A ausculta pulmonar está com setores finos em ambas as bases. O último eletrocardiograma do paciente em prontuário é esse, e vai fazer a pergunta. Ele falou, você vai pensar que é uma questão de clínica e é uma questão de diagnóstico eletrocardiográfico. Qual é a conclusão do laudo do paciente? Então, vamos lá? Vamos ver. Ó, a gente tem um ritmo regular, com QRS, que ele é positivo em D1, mas negativo em AVF, ou seja, negativo AVF quer dizer que está indo para a esquerda, então a gente já vai pensar em coisas do lado esquerdo. Um QRS largo, QRS que tem mais que 3 milímetros de duração, que é negativo em V1, mas é positivo em V6. Um padrão, um paciente que tem um QRS com bloqueio de ramo esquerdo. E as opções? BAVT, que é o bloqueio atrioventricular total? Não, porque as ondas P não estão bloqueadas. Aneurisma ventricular, isso é legal, gente, é um diagnóstico diferencial de supra de ST. Às vezes, pós-infarto, quando o paciente infarta com supra, o coração ele tem a área infartada, ela dilata, né? Ela fica mais fina a parede, ela tem uma dilatação aneurismática, que é uma dilatação patológica, né? E essa dilatação patológica deixa um supradesnivelamento do segmento ST residual. Então, às vezes, o paciente passa da fase aguda do infarto, mas continua com o supra. Não é esse o caso, ele não tem esse supra. Ritmo juncional? Não, o ritmo é sinusal. P, QRS, T, P positivo em D1, P positivo em AVF. Então, o diagnóstico dele vai ser bloqueio de ramo esquerdo. Gente, o distúrbio da condução intraventricular é a mesma analogia do atraso final de condução. Ele vai ter todo o jeitão de bloqueio de ramo esquerdo, mas ele não vai ter não vai ter o QRS largo. Antigamente, eu botei aqui só para a gente lembrar, que eram os bloqueios incompletos, né, de ramo esquerdo, o BRE de primeiro grau, de segundo grau, isso aqui a gente não usa mais. Mas era a nomenclatura antigamente que era usada, que faz sentido, né? Era um QRS que tinha morfologia, mas ele era mais estreito, tá bom? Então, mesma coisa, gente, ó. Aqui, QRS, D1, AVL, cadê o AVL? AVF, perdão, aqui, ó, o QRS já tá para a esquerda, já tá mais estranho, mas você vai ver em D2, ele é estreito, ele dá 2, quase 3 quadradinhos aqui. Não tem, mas ele, ó, você vê que em V6, ele é mais positivinho, entendeu? Então, sugere que ele seja um atraso, um distúrbio da condução intraventricular. Ele não tem aquele padrão de RS em V6, ele é um R puro com uma mesinha, só que é estreito, tá bom? E aqui mesma coisa, né, no coleguinha do lado. Tá bom, gente? Então vamos comparar? Isso aqui é fácil. O eletro normal, aqui. V1, V6. O normal é R pequenininho, S maiorzinho, V6, QRS ou RS, tá bom? Esse é o normal. Bloqueio de ramo direito. O V1 fica positivo e largo. Bloqueio de ramo esquerdo, o V6, que já era positivo, fica bem alargado e com esse padrão de mesa. Gente, agora vamos falar um pouquinho dessa parte, é um pouquinho mais específica, mas não é muito, tá bom? Os ramos, tanto o direito quanto o esquerdo, eles têm várias subdivisões, tá bom?
As subdivisões do bloqueio de ramo direito a gente não vai falar, porque isso nunca cai, é muito difícil isso cair em prova. Não vou falar nunca não, porque vai cair esse ano, mas é muito, muito, muito difícil. Não tem questão disso, tá bom? É muito específico pro eletrofisiologista, tá? Já as divisões do ramo esquerdo, aí sim, são 3 divisões também, só que as que têm importância é o antero superior e a divisão póstero inferior, tá? No M-bloqueio antero superior esquerdo, gente, a gente vai ter um desvio do eixo para além de menos 30 graus, tá bom? Então, como que fica? A gente vai ter um AVF que vai ser negativo, ou seja, está desviado para a esquerda, e gravar o S de D2, o D2 e o D3 vão ser negativos também, e o S de D2 é menor do que o S de D3, tá? Então, o D3 ele é mais negativo, então, AVF negativo com um D2 negativo e D3 mais negativo do que D2, isso aqui é um M-bloqueio antero superior esquerdo. A gente dá o diagnóstico basicamente pelo estudo do eixo, tá bom? Desviou para a esquerda, fez essa morfologia, M-bloqueio. E o póstero inferior, ele já desvia para a direita, tá bom? Você vai ter um desvio do eixo acentuado para a direita. Então, como que vai ser? Você vai ter um QRS que vai ser negativo em D1, que vai te sugerir que está desviado para a direita, e aqui ficou fácil. D2 vai ser o contrário do que a gente viu no caso do M-bloqueio antero superior esquerdo. Vai ser D2 positivo, D3 positivo, e o D2 vai ser menor do que o D3. O R de D3 é maior. Isso é o M-bloqueio póstero inferior esquerdo, tá bom, gente? E quando tem o bifascicular, gente, o que é bloqueio bifascicular? Você vai ter a associação de bloqueios. Você pode ter tanto um BRD, seja V1 com esse padrão, e um padrão de bloqueio antero superior esquerdo, que é o divisional antero superior esquerdo, que seja negativo EVF, negativo em 2 e 3, e você pode ter também isso com BDPI. Esse aqui, gente, eu gosto de trazer porque esse aqui é clássico da doença de Chagas. BRD com M-bloqueio antero superior esquerdo é clássico da doença de Chagas. Então, viu isso no letra de prova, às vezes vai te perguntar etiologia da insuficiência cardíaca, vai te dar uma epidemiologia positiva, lembrar de Chagas. E aqui no eletro, para a gente ver isso bem, ó, um ritmo regular, P positivo D1, P positivo AVF, AVF negativo, desviou para a esquerda, D2, D3 negativo, BRD. Então, esse paciente aqui possivelmente tem um bloqueio divisional antero superior esquerdo. E aí, como eu falei também, o bloqueio divisional póstero inferior junto com o BRD, mesma coisa, só que aí o D1 vai estar bem negativo, D2, D3 positivo, com morfologia de BRD. É só somar, gente, não tem segredo. Certo? E aqui o nosso eletro, paciente padrão de bloqueio de ramo direito, negativo em D1, 2 e 3 positivo, 3 grandão maior do que 2. Isso aqui é um bloqueio bifascicular BRD com BDPI ou BDPE. Bom, gente, é isso que a gente vai falar de bloqueios de ramo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e já nossa próxima aula.